Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Aleluia. Amém. Hebreus capítulo 11 e capítulo 12. Novo Testamento, vida do Pai. Agora a fé é quando o que se espera se torna real a nós no Espírito. É quando temos uma convicção genuína interior em relação às coisas invisíveis. Pois é desse modo que os de antigamente receberam a aprovação de Deus. Por tal fé entendemos que o universo passou a existir pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi produzido a partir de coisas que são visíveis. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais aceitável do que Caim, o que foi um testemunho de que ele era reto. Deus também testificou em cima das suas ofertas, e através disso, mesmo estando morto, ele ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado, de modo que não conheceu a morte e não foi encontrado já que Deus o transladou. Pois antes de ser levado, ele tinha o testemunho de que Deus estava inteiramente satisfeito com ele. Sim, sem fé é impossível de lhe ser agradável, pois aquele que está se achegando a Deus deve crer que Ele é e que Ele recompensa aqueles que diligentemente o buscam. Pela fé Noé, sendo alertado por Deus a respeito de coisas ainda não vistas, demonstrou reverência e cuidadosamente preparou uma arca para a salvação da sua família, através da qual ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da retidão que é através da fé. Pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu, saindo para um lugar que ele mais tarde receberia como herança. Então ele saiu sem saber para onde estava indo. Pela fé viveu como um estrangeiro na terra que lhe havia sido prometida, habitando em tendas, assim como fizeram Isaque e Jacó, co-herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele olhava para a cidade que possui os verdadeiros fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé a própria Sara também recebeu força para conceber um filho quando havia passado da idade fértil, visto que confiava na autoridade daquele que havia prometido. Portanto, também de um, sendo ele muito idoso, estão nascendo uma multidão como as estrelas dos céus e inumerável como a areia à beira-mar. Todos esses morreram na fé, não tendo recebido as promessas, mas as viram e as abraçaram de longe, confessando que eram meramente estrangeiros e peregrinos nesta terra. Porque aqueles que dizem tais coisas revelam que estão buscando uma pátria própria. E se de fato estivessem se lembrando afetuosamente do país que deixaram, teriam tido oportunidade para retornar. Mas agora eles estão buscando alcançar uma pátria melhor, que é celestial em origem e natureza. Portanto Deus não está envergonhado de ser chamado de Deus deles, pois está-lhes preparando uma cidade. Pela fé Abraão, sendo testado, ofereceu Isaque. Aquele que tinha recebido as promessas ofereceu voluntariamente o seu único filho, exatamente aquele sobre o qual foi dito isto. O nome de sua semente será recebido por meio de Isaque. Ele considerou que Deus era igualmente capaz de ressuscitá-lo dos mortos, de onde ele também, em uma maneira de dizer, o recebeu de volta. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú em relação às coisas futuras. Pela fé Jacó, quando estava morrendo, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiando-se na parte superior do seu cajado. Pela fé José, quando estava próximo do seu fim, mencionou o êxodo dos filhos de Israel e deu instruções em relação aos seus ossos.
Pela fé, Moisés, na época em que nasceu, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um filho formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando havia crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo coparticipar do penoso tratamento com o povo de Deus em vez de desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Considerou a participação na censura que está no ungido como riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois abandonou todas as outras coisas por causa da recompensa divina. Pela fé deixou o Egito, sem temer a ira do rei, pois perseverou ao ver aquele que é invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa com a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé passaram pelo Mar Vermelho como se estivessem em terra firme, no qual os egípcios, durante a tentativa de fazê-lo, foram engolidos. Pela fé os muros de Jericó ruíram após terem sido contornados por 7 dias. Pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os que foram desobedientes, pois recebeu os espias em paz. E o que mais posso dizer? Porque não há tempo suficiente para relatar as histórias de Gideão, Baraque, Sansão e Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas. Eles, através da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada, na fraqueza tornaram-se fortes. Tornaram-se corajosos na guerra e afastaram exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam a ressurreição de seus mortos, e outros foram torturados não aceitando o resgate, para que pudessem obter uma melhor ressurreição. Outros experimentaram zombaria e açoites e ainda foram acorrentados e aprisionados. Foram apedrejados, cerrados em 2, provados, mortos à espada. Andaram vestidos em pele de carneiro e de cabra, estando em necessidade, sendo afligidos, maltratados, vagando em desertos, montanhas, cavernas e nos buracos da terra. Eles, de quem o mundo não era digno. E todos esses têm um testemunho por causa da sua fé, mesmo sem receber a promessa. O ungido. Agora Deus nos providenciou uma vantagem maior, de modo que não deve acontecer que eles completassem seu curso de fé e nós não. Portanto, vendo que estamos rodeados de um número tão grande daqueles que têm este testemunho, também deixemos de lado todo o obstáculo e o pecado que tão facilmente impede nossa caminhada. E corramos também a carreira que está colocada diante de nós com perseverança, fixando nossos olhos em Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé, o qual, pela alegria que foi posta diante dele, suportou a cruz, ignorando a desonra. E assentou-se no lugar de suprema honra e autoridade no trono de Deus. Pensem sobre o quanto isso custou a ele, o qual suportou tal impacto negativo de pecadores contra si mesmo, de tal modo que não fiquem cansados, desmaiando em suas almas. Vocês ainda não resistiram a ponto de derramar sangue lutando contra a tendência humana de reagir e pecar. E esqueceram totalmente a exortação que ensina vocês tal como se faz aos filhos dizendo: meu filho, não seja desatento à disciplina do Senhor nem desmaie quando por ele for corrigido. Aquele a quem o Senhor ama ele disciplina, e ele castiga com uma vara a todo filho que recebe. Provérbios 3 verso 11 e 12. Caso estejam experimentando tal disciplina, Deus está lidando com vocês como filhos.
Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Mas se vocês estão sem correção disciplinar da qual todos os filhos participam, então são ilegítimos, e não filhos. Além disso, tivemos pais naturais que nos corrigiram e nós lhes demos nosso respeito. Não devemos muito mais nos submeter ao Pai dos Espíritos e obtermos mais de sua vida? Porque eles, por um lado, nos disciplinaram por um curto período de tempo como lhes parecia certo, mas ele, por outro lado, o faz para o nosso benefício, de modo que possamos ser participantes em sua santidade. Toda disciplina tal como essa não parece ser agradável, mas dolorosa naquele momento. Ainda assim depois produz o pacífico fruto da retidão de Deus naqueles que foram exercitados por ela. Portanto, levantem as mãos que se tornaram fracas e os joelhos débeis, e andem em uma linha reta, de modo que o que é coxo não seja deslocado de vez, mas antes seja curado. Busquem a paz com todos os homens e busquem serem feitos santos, visto que sem tal santidade ninguém irá conhecer intimamente, por experiência, o Senhor. Sejam vigilantes, para que ninguém falhe em se apossar a graça de Deus, de modo que nenhuma raiz venenosa de amargura brote a fim de criar problemas, e através disso muitos outros sejam contaminados. E para que não haja nenhuma pessoa sexualmente imoral ou imunda como Esaú, o qual por uma só refeição vendeu seu direito à primogenitura. Um momento de gratificação sensual. Pois vocês sabem que, mesmo quando posteriormente quis herdar a bênção, foi rejeitado, pois não encontrou a condição do coração necessária para o arrependimento, embora ele a tenha procurado diligentemente com lágrimas. Mas vocês não chegaram àquela montanha ardendo com fogo, que não pode ser tocada, ou à escuridão, ou às trevas, ou à tempestade, ou ao som de uma trombeta, ou à voz dos pronunciamentos que aqueles que os ouviram imploraram que nem mais uma palavra lhes fosse dita. Porque eles, os filhos de Israel, não podiam suportar o que foi ordenado. Se até mesmo um animal doméstico tocar a montanha, deve ser apedrejado ou atingido com uma flecha. Êxodo 19 verso 12 e 13. E esse espetáculo foi tão assustador que Moisés disse: "Estou acometido de terror e estou tremendo." Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, ou seja, a Jerusalém que é celestial em origem e natureza, e a inúmeros anjos. A reunião festiva, mesmo a assembleia do primogênito, composta por aqueles que estão registrados no céu. A Deus, o juiz de todos. Aos espíritos de homens justos que completaram sua corrida de fé. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue de aspersão, o qual fala sobre coisas melhores do que aquele de Abel. O sangue de Abel clamou por vingança, enquanto o sangue de Jesus fala de libertação. Vejam que não rejeitem aquele que fala, pois se não escaparam do julgamento quando rejeitaram a quem na terra os advertia, quanto mais vocês não escaparão do julgamento, os que rejeitarem aquele que adverte do céu. Sua voz então abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: mais uma vez eu abalarei não somente a terra, mas também os céus. Ageu 2 verso 6. E esta palavra mais uma vez, indica a substituição das coisas que são abaláveis, visto que o tempo delas chegou ao fim, para que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam.
Portanto, uma vez que estamos recebendo um reino inabalável, devemos estar obtendo graça pela qual possamos servir a Deus de maneira aceitável com reverente respeito e veneração. Pois o nosso Deus é fogo consumidor.